Você já parou para pensar em quem você era antes dessa relação? Antes das dúvidas, antes do medo, antes de começar a questionar cada palavra, cada atitude, cada emoção. Talvez você fosse mais leve, mais espontânea, mais segura de si mesma. Talvez você falasse mais o que pensava, se expressasse com mais liberdade, tomasse decisões sem precisar da aprovação de alguém. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. E o mais difícil de perceber é que essa mudança não aconteceu de uma vez. Ela foi acontecendo aos poucos, quase imperceptível. Pequenos ajustes no seu comportamento, pequenos silêncios, pequenas adaptações. E quando você percebeu, já não se reconhecia completamente. Você começou a pensar 2 vezes antes de falar, começou a evitar conflitos a qualquer custo, começou a se perguntar constantemente se estava fazendo algo errado. E isso não acontece sem motivo. Mudanças profundas no comportamento quase sempre são respostas a um ambiente emocional específico. Um ambiente onde você começou a se sentir insegura, onde suas emoções começaram a ser questionadas, onde sua liberdade começou a ser reduzida pouco a pouco. E é por isso que entender essa mudança é tão importante. Porque você não se perdeu por acaso. Existe um contexto por trás disso. E reconhecer esse contexto é o primeiro passo para recuperar quem você realmente é. A mudança não aconteceu em um momento específico. Ela aconteceu em vários pequenos momentos. Momentos em que você decidiu não falar algo, momentos em que preferiu evitar uma discussão, momentos em que escolheu se adaptar ao invés de se posicionar. No início, essas escolhas pareciam pequenas, pareciam até necessárias, mas com o tempo elas começaram a se acumular e cada pequena adaptação foi afastando você de quem você era. Você começou a observar mais do que agir, a analisar mais do que sentir, a evitar mais do que se expressar. E isso criou um padrão. Um padrão onde sua prioridade deixou de ser você e passou a ser manter a estabilidade da relação. Uma das mudanças mais profundas acontece dentro da mente. Você começa a duvidar de si mesma, das suas emoções, das suas percepções, das suas decisões. Situações que antes eram claras começam a parecer confusas. Você se pergunta: será que eu estou exagerando? Será que entendi errado? Será que a culpa é minha? Essa dúvida constante enfraquece sua confiança. E quando a confiança diminui, você começa a depender mais da validação externa. Você começa a evitar conflitos a qualquer custo. Prefere se calar, prefere ceder, prefere não insistir em algo que é importante para você. Porque, de alguma forma, você aprendeu que se posicionar pode gerar tensão, e essa tensão se torna algo que você quer evitar. Mas evitar conflitos constantemente tem um preço. Você começa a ignorar suas próprias necessidades e, aos poucos, vai deixando de se priorizar. Com o tempo, a mudança deixa de ser apenas comportamental e começa a se tornar algo mais profundo. Você começa a sentir que já não é mais a mesma pessoa. E isso não acontece de forma clara. Não existe um momento exato em que você percebe isso. Mas, aos poucos, algumas coisas começam a desaparecer. Coisas que antes faziam parte de quem você era. Seus gostos, suas opiniões, sua forma de se expressar. Talvez você tenha parado de fazer coisas que gostava. Talvez tenha se afastado de pessoas importantes. Talvez tenha deixado de lado partes da sua vida que antes te faziam bem. E muitas vezes, isso não aconteceu porque alguém pediu diretamente, mas porque, de alguma forma, você percebeu que certas coisas geravam desconforto na relação. Então você foi se adaptando, e cada adaptação parecia pequena. Mas juntas, elas começaram a mudar quem você era. Você passou a pensar mais no outro do que em si mesma. Passou a priorizar a estabilidade da relação acima do seu próprio bem-estar.
E isso cria um afastamento interno. Um afastamento de você mesma. Você começa a sentir que não está mais conectada com quem realmente é. Como se estivesse vivendo uma versão adaptada de si mesma. Uma versão mais silenciosa, mais contida, mais cuidadosa. E com o tempo, isso pode gerar uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de vazio. Como se algo estivesse faltando, mas você não sabe exatamente o que. Esse vazio muitas vezes não é sobre a relação em si. É sobre a desconexão com a sua própria identidade. Porque quando você deixa de se expressar, de se posicionar e de viver de acordo com o que sente, você começa a se afastar de si mesma. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil parece voltar. Mas é importante entender uma coisa. Você não deixou de ser quem você é. Você apenas se adaptou a um ambiente que exigia isso de você. E tudo aquilo que faz parte da sua essência ainda está aí. Talvez silencioso, talvez esquecido, mas ainda presente. E reconhecer essa perda não é um sinal de fraqueza. É um sinal de consciência. E a consciência é o primeiro passo para o reencontro. Quando você passa muito tempo se adaptando, se silenciando e se afastando de si mesma, o impacto emocional começa a aparecer. E ele aparece de várias formas. Ansiedade constante, cansaço emocional, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre sobrecarregada. Você pode começar a sentir que sua mente nunca descansa, como se estivesse sempre tentando entender algo, sempre tentando prever algo, sempre tentando evitar algo. E isso acontece porque você passou muito tempo em estado de alerta, sempre observando, sempre analisando, sempre tentando manter o equilíbrio da relação. Esse estado de alerta, quando se torna constante, desgasta profundamente. Você se sente cansada, mesmo sem fazer esforço físico. Cansada emocionalmente, cansada mentalmente. E muitas vezes surge uma confusão interna. Você não sabe exatamente o que sente, não sabe exatamente o que pensa, só sabe que algo não está bem. Além disso, a autoestima começa a ser afetada. Você passa a se questionar mais, a duvidar das suas decisões, a sentir que talvez não seja suficiente. E esses pensamentos não surgem do nada. Eles são resultado de um ambiente onde suas emoções foram questionadas ou desvalorizadas ao longo do tempo. E quanto mais você duvida de si mesma, mais difícil se torna sair dessa dinâmica. Porque a confiança interna diminui. E sem confiança, qualquer decisão parece difícil. Mas é importante lembrar. Esse impacto emocional não define quem você é. Ele é uma resposta ao que você viveu. Uma resposta natural de alguém que passou muito tempo tentando se adaptar a uma situação emocionalmente desgastante. E reconhecer isso muda tudo. Porque quando você entende que o problema não está em você, mas no contexto que você viveu, você começa a abrir espaço para se reconstruir. Em algum momento, algo começa a mudar dentro de você. Pode ser algo pequeno, uma conversa, uma situação específica ou até um pensamento que surge de forma inesperada. Mas, de repente, você começa a perceber padrões, perceber comportamentos, perceber sentimentos que antes estavam confusos. Você começa a ligar os pontos. Coisas que antes pareciam isoladas começam a fazer sentido. E essa percepção pode ser desconfortável, porque ela traz à tona uma realidade que muitas vezes você evitou enxergar. Mas, ao mesmo tempo, ela é libertadora, porque pela primeira vez você começa a ver com clareza. Você percebe que não estava exagerando, que suas emoções tinham fundamento, que sua intuição estava tentando te mostrar algo há muito tempo. Esse momento é muito importante, porque ele marca o início de uma mudança interna. Você começa a recuperar sua percepção da realidade, começa a confiar um pouco mais em si mesma. E essa confiança, mesmo que pequena no início, começa a crescer. Mas esse processo não é linear. Existem momentos de dúvida.
momentos em que você pensa em voltar atrás, momentos em que o medo ainda aparece. E isso é normal, porque você está saindo de um padrão emocional que foi construído ao longo do tempo. Mas cada momento de clareza fortalece você. Cada percepção te aproxima de quem você realmente é. E esse é o início da transformação. Reconhecer que você mudou pode ser difícil, mas também pode ser o começo de algo muito importante: o reencontro com você mesma. Porque apesar de tudo o que aconteceu, sua essência não desapareceu. Ela apenas ficou escondida, silenciada por um tempo, mas ainda está aí. E a reconexão começa com pequenos passos. Começa quando você volta a se ouvir, quando começa a respeitar suas emoções, quando começa a confiar novamente na sua percepção. Não precisa ser rápido, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Cada pequeno passo conta, cada decisão consciente fortalece você. E aos poucos, você começa a se sentir diferente, mais presente, mais consciente, mais conectada com quem você realmente é. E é nesse processo que a liberdade emocional começa a surgir. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Se você sente que precisa entender melhor esses padrões, fortalecer sua autoestima e reconstruir sua clareza emocional, eu preparei um material que pode te ajudar muito nesse processo. Na descrição deste vídeo você vai encontrar um e-book completo sobre manipulação emocional, relacionamentos tóxicos e reconstrução da autoestima. Esse material foi criado justamente para ajudar pessoas que passaram por esse tipo de experiência e querem retomar sua força emocional. Você pode acessar pelos links Brasil, Europa. Se esse vídeo fez sentido para você, continue acompanhando o canal. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais sobre esses temas e te ajudar nesse processo de reconstrução. E lembre-se, você pode ter mudado, mas você pode se reencontrar.